Fala prevencionista, estamos aqui no SST, o canal, comentando sobre o anexo 12 da NR15. Vamos dar sequência ao nosso estudo, comentando todas as NRs, evidentemente não comentando pedaço a pedaço, porque é impossível, mas escolhendo as partes que a gente julga mais interessantes e comentando aqui. Então vamos identificar, começar identificando esse anexo, o anexo limite de tolerância para poeiras minerais. E quais são essas poeiras minerais? O asbesto, crisotila, manganês e seus compostos, sílica livre cristalizada, e como bônus a gente vai falar também da diferença entre respirável, inalável e torácica, o que isso realmente traz de importante para a fisiologia humana, ou seja, o que diferença faz ser inalável, respirável, torácica para o corpo humano. Então a gente vai ver tudo isso aqui neste vídeo aqui hoje no SST, o canal. Então vamos lá, caracterização quantitativo, todos os agentes que estiverem previstos nesse anexo, no anexo 12, acima do limite de tolerância, terão direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, ou seja, 40% sobre o salário mínimo. Então, em sequência, vamos já começar a ver sobre o asbesto, o que é esse asbesto? Por exemplo, o amianto, ele é considerado um asbesto, o amianto crisotila. Limite de tolerância para as fibras respiráveis, como o amianto crisotila, é essa que você está vendo aí na tela. E o que são essas fibras respiráveis? Segundo a própria definição do anexo 12 da NR15, poeiras respiráveis são as fibras respiráveis dos asbestos, aquela com diâmetro inferior a 3 micrômetros, comprimento maior que 5 micrômetros e relação entre comprimento e diâmetro superior a 3:1. Apesar de haver limite de tolerância para o amianto, é importante a gente destacar aqui que com o controle que as empresas fazem hoje, é difícil, quase impossível, que um trabalhador esteja exposto ao amianto acima do limite de tolerância. Vamos ver aqui alguns itens interessantes. Por exemplo, vestimento. O empregador deverá fornecer gratuitamente. Então, toda vestimenta que puder ser contaminada pelo asbesto deve ser fornecida pelo empregador, e o interessante é que ela não pode ser utilizada do lado de fora, razões óbvias. Afinal, hoje em dia vive-se um embate muito grande a respeito do amianto. A troca de vestimenta será feita com frequência mínima de 2 vezes por semana. Olha só que interessante, até o prazo de troca de vestimenta é determinado pela norma. Então a norma para esse agente, a NR15, não se preocupou apenas com determinar se era insalubre ou não insalubre. Ela trouxe também itens relacionados à proteção. Vestiário, fala que o empregador deverá dispor de vestiário duplo para os trabalhadores expostos ao asbesto. E o que é vestiário duplo? Olha só que interessante. Vestiário duplo é a instalação que oferece uma área para guarda de roupa pessoal e outra isolada para vestimenta de trabalho. E ambos esses locais vão ter comunicação direta com a bateria de chuveiros. Olha que interessante. Até a roupa para quem trabalha nesse ambiente é uma roupa que precisa ter um cuidado na hora de guardar. Exames. Tem outro item bem interessante na norma. Cabe ao empregador, após o término do trabalho envolvendo a exposição ao asbesto, manter disponível a realização periódica dos exames de controle dos trabalhadores durante 30 anos. Então a empresa vai ficar com aquele monte de exame durante 30 anos. Por quê? Porque a doença pode se desenvolver ao longo dos anos, então tem que guardar tudo. Que interessante, não é verdade? Agora vamos dar uma olhada aqui, dando uma olhada aqui no Google sobre exposição ao amianto e Eternit. Depois, se tiver curiosidade, você pode pesquisar. Tem muita coisa. Aqui no dia 27 de fevereiro, a Globo mostra que a Eternit foi obrigada a pagar 400 milhões a ex-trabalhadores. E tem uma outra aqui.
a que ela poderia pagar, acabou pagando 400 milhões. Tem uma outra que fala de uma de 30 milhões para outros trabalhadores. Então teve essa de 400, teve uma outra de 30 milhões, mas enfim, depois você dá uma olhadinha, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e não é isso que a gente quer, não é verdade? O amianto, né, tem sido muito combatido na área de segurança do trabalho. As empresas que trabalham com isso falam, não é prejudicial não. Mas se o mundo todo está banindo o amianto, né, por que o Brasil seguiria na contramão, não é verdade? Então, realmente há indícios fortes de que o amianto realmente deva ser banido. Vamos falar um pouco agora sobre o manganês e seus compostos. Limite de tolerância, ele é diferente, né? Você viu que o limite de tolerância dele é diferente do limite de tolerância do asbesto, né? E como sempre, a jornada para 8 horas dia de trabalho. Caracterização quantitativa, né? Sempre os trabalhadores que estiverem acima do limite de tolerância que nós mostramos terão direito ao adicional de insalubridade. Um item interessante. Por que um item interessante? Porque sempre o empregador ele confunde, ele acha que pagou insalubridade para o trabalhador, ele não tem mais responsabilidade nenhuma. E esse item é muito interessante, porque ele diz o quê? Está lá no mesmo anexo 12. O pagamento do adicional de insalubridade por parte do empregador não o desobriga da adoção de medidas de prevenção e também não o desobriga das medidas de controle para minimizar os riscos dos ambientes de trabalho. Então aquele papo de paguei insalubridade, estou livre de perigo. Isso não existe. Mesmo o empregador pagando o adicional de insalubridade, ainda assim ele deve prestar atenção na saúde dos seus trabalhadores. Vamos comentar um pouco agora sobre sílica livre cristalizada. E o que é a sílica livre cristalizada? Será sempre entendido que o quartzo significa sílica livre cristalizada. E aqui a gente até colocou uma imagem interessante, né, do pessoal fazendo... pelo jeito eles estão cortando aqui o piso, né? E olha só o poeirão que está levantando, né? Mais uma coisa interessante é que a NR15 ela não se preocupa nesse anexo apenas com determinar o adicional de insalubridade ou não. Ela tenta ir além, ela tenta ir nas medidas de prevenção. Para fazer isso, ela descreve o seguinte, que as máquinas e ferramentas utilizadas no processo de corte e acabamento de rochas ornamentais devem ser dotadas de sistema de umidificação, capaz de minimizar ou eliminar a geração de poeira decorrente de seu funcionamento, né? O famoso corte no molhado. E como a gente pode ver aqui nessa foto, a gente volta nela de novo, aparentemente não existe corte no molhado aqui. Você pode ver que o pó está levantando solto aqui, não é verdade? Pulmão com silicose. Olha só que coisa terrível, pessoal. Um pulmão com silicose, você pode ver que ele está até um pouco sem cor. E aqui um pulmão sadio. E aqui você tem a radiografia, né, do pulmão sadio e do pulmão com silicose. Né? E a gente volta. Daí a importância das medidas de segurança. Tem um documentário no YouTube, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele fala sobre a doença dos mineiros. E ele mostra que muitas vezes o mineiro se aposenta cedo, né? Se aposenta com 15 anos de contribuição, e muitos deles eles pensam o seguinte: vou trabalhar aqui 15 anos, eu vou me aposentar jovem, vou curtir a vida. Só que eles se aposentam tão doente, mas tão doente, que muitos desses mineiros eles se aposentam para morrer. Se aposentam com pouco tempo, eles morrem, porque realmente o trabalho, né, com a sílica ele é muito prejudicial. Então daí a gente vê que as medidas de controle elas realmente são bastante rigorosas. Agora vamos ver um caso de indenização. Olha só, aqui no site Consultor Jurídico, viúva de garimpeiro garante indenização de R$90 mil por danos. A viúva de um trabalhador contratado para a extração de ouro na empresa Mineração Morro Velho, que morreu vítima de quê? De silicose, garantiu o direito de receber 90 mil de indenização por danos morais. A condenação foi imposta pelo Tribunal Regional de Trabalho da Terceira Região de Minas Gerais e foi mantida pela 4ª Turma do Tribunal Superior de Trabalho. O trabalhador, infelizmente nesse caso aqui, ele morreu já
há 18 anos, né, da data que conta aqui no site, 2007. Então, em 2007 já havia 18 anos que ele tinha morrido. Mas, apesar de 18 anos que ele tinha morrido, né, em 2000, a viúva entrou na justiça e reclamou danos morais e materiais sofridos pelo trabalhador durante os mais de 20 anos que ele trabalhou nas escavações subterrâneas de ouro da empresa Morro Velho. Coisa terrível, né? Você vê, ganhou uma indenização de 90 mil reais. 90 mil reais, aparentemente, é muito dinheiro, né? Dá para você comprar um lote, dependendo do setor, né? Um lote barato. Um apartamento, talvez não, né? Só se for um apartamento muito, mas muito basicão mesmo. Mas enfim, você vê que apesar de um valor de 90 mil reais certamente fazer falta para a empresa, mas não vai fazer tanta diferença assim na vida da viúva. Infelizmente, 90 mil reais por uma morte. Então, além do adicional de insalubridade, ainda há a possibilidade do empregador ter que indenizar a viúva ou o próprio trabalhador, né, que ficou doente nessas condições de trabalho. A empresa disse o seguinte: ela alegou que o trabalhador se desligou da empresa há mais de 20 anos e os direitos, nesse caso, estariam prescritos. Mas para a justiça não prescreveu, não. A empresa argumentou ainda que durante a contratualidade, ou seja, durante o tempo que o trabalhador prestava serviço, ele recebeu o adicional de insalubridade em grau máximo, cumpriu jornada reduzida e sabia dos direitos à aposentadoria especial. As consequências danosas do trabalho nas minas, segundo a contestação da empresa, essas condições danosas não eram novidade para os trabalhadores que aceitaram o serviço de forma espontânea. E por fim, alegou que a empresa não houve parte de qualquer omissão que gerasse dolo ou culpa capaz de gerar necessidade de indenização. É terrível isso aqui. Mas enfim, é o trabalho com sílica, né? E é por isso que o Mário Sobral, né, já falou sobre isso. Insalubridade não paga a vida do trabalhador. Terminando de comentar esse anexo, vamos para um item bem interessante, que é qual a diferença de respirável, inalável e torácica. Não vou tratar aqui da partícula em si, mas vou tratar de onde ela se deposita no organismo. Fração inalável. Ela trabalha nas vias aéreas superiores. Ela entra pelo nariz e pela boca. Fração torácica. A penetração dela é além da laringe. E a fração respirável. Qual que é o problema da fração respirável? É que ela tem uma penetração através dos brônquios. Ela vai lá direto para o pulmão e causa aquele efeito horroroso que a gente viu aqui nas duas radiografias. Esse anexo 12 é realmente um anexo pesado, onde as doenças são graves, onde o adicional é caro, onde ocorrem indenizações, como a gente viu o caso da viúva, como a gente viu o caso da Eternite. Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se você quiser achar interessante, acessa lá a NR15 no anexo 12, porque lá tem muitas outras informações que nós sonegamos aqui nesse vídeo. E por quê? Para o vídeo não ficar longo demais. Entramos apenas nos aspectos principais, aqueles que a gente julga que realmente fazem a diferença. Se você gostou, curte o nosso trabalho, se inscreva em nosso canal, acesse o site de Segurança do Trabalho NWN, acesse o site Jornal Segurito e a gente se vê. Falou!